preocupados porque seus filhos ficam jogando jogos violentos, né, com conteúdo violento, e tem medo, né, que isso possa gerar algum tipo de agressividade, né, nos seus filhos. Em alguns casos, esse conteúdo violento, né, com muita frequência, com muita intensidade, ou seja, quando a criança passa o dia inteiro só jogando esse tipo de jogos, só buscando comprar, né, pedir para os pais comprarem esses jogos violentos, com certeza pode gerar essa agressividade, sim, né? Por quê? A gente sabe que a violência é algo proibido na nossa sociedade, né? E como as crianças ganham ponto nesses jogos? Batendo, matando, roubando. Tudo que é proibido, tudo que a gente não ensina para os filhos. Né? Em muitos casos, a criança acaba o quê? Estando no dia ruim e acaba jogando para poder esquecer, né? E acaba colocando um pouco da sua raiva, da sua agressividade ali naqueles jogos. A gente até percebe crianças que quando não consegue fechar uma fase ou quando perde no jogo, ela fica altamente agressiva a ponto de quebrar objetos. A criança às vezes fica o dia inteiro jogando e não param para poder fazer as refeições com os pais, para poder aprender algo novo, para poder jogar outros jogos inclusive, e até mesmo tem dificuldade de concentração nos estudos, porque só quer ficar jogando, e quando joga esse tipo de conteúdo agressivo é muito perigoso e não é legal. Então, em alguns casos, ocorre sim, a criança fica um pouco mais agressiva, fica mais arredia e acaba tratando muito mal os pais. Então é muito importante os pais observarem, né, qual é a frequência que essa criança está jogando, qual é o jogo que essa criança sempre pede, né? Se tem um conteúdo muito violento, eu acho que os pais devem repensar até que ponto deve ou não comprar esses jogos para o seu filho. Um pai e uma mãe conhecem o seu filho, né? Sabe como é que ele lida com as frustrações, com o não. Então, quanto mais a criança está em contato com esses jogos, é como se a criança, tipo assim, a violência não importasse, fosse algo natural. Aqui eu posso matar, aqui eu posso roubar, aqui eu posso agredir, que tá bacana. Ou seja, eu estou colocando para fora aquilo que tá me frustrando, aquilo que não tá me fazendo bem, né? E às vezes acaba repetindo isso nas próprias relações com outras crianças, com a família. Então, em alguns casos é bem perigoso. E acaba que diminui muito a empatia dessa criança com o outro, né? A criança não fica muito empática, a criança acaba se afastando um pouco, né? É como se o coraçãozinho não fosse muito empático pela dor do outro. Então, é importante observar. É importante a gente usar a tecnologia de acordo com a faixa etária de cada criança, né? Dependendo do que você coloca um joguinho para o seu filho jogar, é importante você observar qual é o conteúdo daquele jogo, qual é o objetivo daquele jogo, o que você quer para o seu filho. Tem jogos que estão na moda, mas nem todos os jogos são jogos tão positivos assim para os seus filhos, né? A tecnologia é algo incrível, é algo que no meio da pandemia, como a tecnologia está sendo utilizada, né, gente? O online, a internet, por quê? Você pode fazer festas virtuais, a criança tem a possibilidade de ver os amigos, de conversar com os amigos, de jogar algum jogo, cada um na sua casa, online, e isso é muito bacana. Você tem a possibilidade de fazer vídeos, de você criar fotos com seus filhos, ter a possibilidade de conhecer o mundo inteiro, de outras culturas, através de aplicativos. Você tem livros online maravilhosos que às vezes a gente não tem a oportunidade de comprar e você pode baixar gibi, pode baixar livros educativos, vídeos legais também para os seus filhos que sempre passam uma mensagem positiva, e você também tem uma bela oportunidade de jogar com seus filhos, né? Jogar um jogo bacana, ter aquele momento em família. Então, gente, as possibilidades são inúmeras, mas é muito importante você observar a faixa etária do seu filho e fazer uma pesquisa, né? O que você pode fazer de diferente utilizando a tecnologia, que é muito bacana. Afinal de contas, estamos na era digital e a gente precisa o quê? Aprender sempre coisas novas para poder enriquecer o vocabulário do seu filho, enriquecer a imaginação, né? O poder dele também ativar outras áreas do cérebro que só através de alguns jogos ela é feita. Então,
boa sorte. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor e não apenas com desenhos ou filmes ou jogos que sejam destrutivos, que sejam agressivos, que liberam essa emoção tão pesada para o seu pequeno. O uso excessivo das telas é muito perigoso. É muito importante você ter um tempo limite. Tudo em excesso faz mal. A gente precisa de equilíbrio, não é verdade? Então, o excesso de videogames, de celular, de tablet não é bacana. Então, é muito importante você ter um tempo limite, você usar esses objetos com certo equilíbrio, porque pode acarretar em grandes sofrimentos emocionais para essa criança, como ansiedade, depressão, agressividade, irritabilidade. As crianças às vezes apresentam déficit de atenção, porque ela não tem energia, ela não consegue absorver outros tipos de conhecimento. Pode também ter problemas oculares, problemas de visão por causa do excesso, por causa da luz do celular. Transtornos alimentares, ou seja, tem criança que come em excesso ou come bobagem porque quer comer jogando, não quer parar o que está fazendo, ou tem criança que só come se você colocar ali um jogo, se você colocar ali um vídeo, Então, acaba também desempenhando algum quadro de transtornos alimentares, distúrbio no sono, porque a criança não dorme bem, porque fica jogando até tarde, fica muito agitado, às vezes um pouco agressivo, e aí custa para poder dormir, Então, quer dizer, pode inclusive acarretar também em problemas associados com o relacionamento com o outro. As crianças às vezes não ficam muito empáticas, às vezes só conseguem interagir com as pessoas via internet ou apenas com aqueles amigos virtuais, e acaba que no colégio também não tem essa interação. Então é muito importante você utilizar o celular, os jogos, o tablet com tempo limite, para não prejudicar a saúde mental das suas crianças. É muito importante os pais colocarem regras, rotina, darem limites para os seus filhos e principalmente amor, Associado aos jogos, a criança tem que ter um tempinho para poder fazer as outras atividades, ficar o dia inteiro jogando, isso não é bacana, isso com certeza não vai ajudar nas relações interpessoais. Isso pode apresentar uma série de outros problemas associados à saúde mental da criança. Então, é muito importante a mãe criar uma rotina para os seus filhos, como horário para acordar, horário para tomar café, almoçar, lanchar, estudar, ter um tempo de lazer para aproveitar o sol, para jogar bola, para brincar de boneca, para conversar com os seus filhos sobre sentimentos, sobre como foi o dia, e aí sim, tirar um períodozinho pequenininho do dia para poder jogar, Dependendo da idade, às vezes só 1 hora, 2 horas, mas geralmente acho que 2 horas no máximo, dependendo da idade, eu acho que já está muito bacana. E você ainda pode fazer intervalos nesses 2 horas, de meia hora, de 45 minutos, para justamente a criança não ficar tão presa ali ao jogo, E isso não prejudicar as outras áreas da vida e sua saúde mental. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Então, é muito importante a gente interagir com o outro, a gente se comunicar, a gente tocar, abraçar e conversar, Brincar, jogar, trabalhar e assim por diante. E a gente percebe como que estão hoje em dia as relações das crianças. Às vezes estão muito comprometidas. Tem criança que tem amigos que só conhece virtualmente. Jogam online com essas crianças e se comunicam apenas a respeito do jogo. Você vai para um lado, eu vou para o outro, você já matou um, já matou o outro. Então, isso não é uma coisa muito bacana, Tem criança que no colégio mal interage com o amigo, mal brinca, mal toca, mal fala e só quer saber de se comunicar via internet,
até mesmo nas próprias relações com a família, né? Às vezes os próprios pais só fazem declaração de amor através das redes sociais, se comunicam com seus filhos através das redes sociais e quando está ali do ladinho, no quarto ao lado, incapaz de ir ali, de ler uma história, de saber como é que foi o dia, de dar um abraço, de dizer o quanto ama. Então, os jogos precisam ter limites. Quanto mais tempo a criança ficar conectada e só se relacionar com as pessoas que jogam, isso vai com certeza diminuir e ter prejuízos na vida social, né, dessa criança. Então, o limite do horário, dessa intensidade que a criança fica na internet é que vai contar isso, né? E os pais também, né? A gente, às vezes, hoje em dia fazemos tudo pela internet e às vezes você está tão ocupado também vendo um vídeo, também conversando com alguém e às vezes seu filho está do lado e você também não está dando atenção. A gente não pode esquecer que os pais são exemplo para os filhos, né? Os filhos repetem o comportamento dos pais. Então, tudo tem que ter o quê? Tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter uma regra, tudo tem que ter equilíbrio. Sem equilíbrio não existe relacionamento, sem equilíbrio não existe nada. Então, é muito importante isso, você colocar regras claras para o seu filho, tentar diminuir o máximo possível dessa criança estar jogando e trazer sim, né, quando tudo passar dessa pandemia, trazer as crianças para dentro da sua casa, deixar eles brincarem, eles podem jogar, mas desde que sejam juntos. Né? A criança precisa se relacionar, precisa conversar, precisa rir, precisa brincar, precisa correr, precisa ser criança. Então, é muito importante ter esse contato. Então, quanto mais contato físico o seu filho tiver com as outras crianças e interagir, melhor, mais qualidade de vida ele vai ter. Mas não se esqueça, isso começa dentro de casa. Converse com o seu filho, brinque com o seu filho, abrace o seu filho, fale sobre o seu dia, fale sobre os seus sentimentos para você ensinar o seu filho a também fazer isso com você e na rua. Isso é muito importante. Minha dica hoje para os pais é o seguinte: dê limite para os seus filhos, evitem comprar tantos jogos violentos, joguem com eles. Tem um tempo limite para eles poderem jogar, sempre busca trazer amigos, primos para dentro da sua casa, para você poder conhecer, para eles poderem melhorar a qualidade dos relacionamentos interpessoais deles. Brinquem muito com eles, tenham tempo para apresentar para os seus filhos os jogos de tabuleiro, sair um pouquinho também do videogame. É claro que nós estamos na era digital e nós não vamos fugir disso, até porque é maravilhoso. A tecnologia trouxe muita coisa bacana e é um excelente recurso que eles têm para aprender coisas novas, né? Mas é muito importante também ter esse tempo de jogar jogos de tabuleiro, né? De ter um tempinho com eles para fazer piquenique, para ver um filme, para ver uma série, para pegar um sol, principalmente para conversar, para conhecer o seu filho, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, ouvir ele falar sobre os sentimentos deles, sobre o dia a dia deles e assim também, você também falar um pouquinho do seu dia a dia. Então a minha dica é essa: observe os seus filhos, observe o conteúdo do que os seus filhos veem na internet, coloca para bloquear e sempre conversa muito com eles sobre todos os assuntos, né, que tem a ver com a idade deles, óbvio. É muito importante vocês terem essa amizade, esse respeito, esse carinho com o filho de vocês. Então faça com seus filhos um tempo de qualidade, um tempo de amor. Não importa o tempo que seja, é isso que vai ficar registrado para sempre no coraçãozinho deles.